Dedico esse trabalho a todos aqueles que passaram pela minha vida em busca de sua metade. Acrescentaram à minha alma os seus predicados exclusivos, iluminaram meus passos rumo ao meu próprio coração e contribuíram para que eu me tornasse um ser humano melhor, mais preparado para minha metade. Todos escreveram ao menos uma linha de minha história e, independentemente do tempo que permaneceram, farão parte dela para sempre, pois pude com cada uma dessas pessoas estar mais próxima de mim mesma e, assim sendo, de minha busca pessoal e de minha missão de vida. Capítulo 1. Alma gêmea de cada um. Encontrar a companhia ideal tem sido, desde o início dos tempos, a maior busca do ser humano. Pode-se dizer até que, independentemente do sucesso que ele tenha em outras áreas da vida, como a profissional, a financeira, a social e até a familiar, não se sente completo se ao seu lado não estiver aquela pessoa que preenche o vazio interno, mesmo quando não está presente de fato. A alma gêmea de cada um pode ter várias definições. O poeta descreve de maneira mais romântica, emprestando-lhe como sinônimo o adjetivo maior, amor. O astrólogo, com dados baseados na posição de cada planeta e de acordo com cada signo do zodíaco. O espiritualista pode entendê-la como um espírito complementar. E entre tantos outros conceitos e descrições, popularmente podemos dizer que alma gêmea é a outra metade da nossa laranja. Mas independentemente de definições, quem é que não gostaria de passar o resto de seus dias com aquela sensação deliciosa que a gente tem quando está apaixonado, quando está amando e sendo correspondido? A vida se torna mais bela, mais colorida, mais prazerosa e gratificante. Viver passa a ser um privilégio indescritível. Até o corpo responde positivamente a todas essas sensações estimulantes e gostosas. Os olhos brilham mais, a disposição aumenta, a saúde melhora e o astral sobe como se fosse mágica. A vida passa a ser uma experiência motivante. Como definir todos esses sentimentos? É amor? É paixão? É uma empolgação temporária que logo passa? Como saber? Na verdade, as respostas chegam com o tempo, com a oportunidade que nos damos de vivenciar essa experiência. As respostas surgem da intensidade com que nos permitimos viver. No entanto, mais difícil do que descobrir o que significam tantos sentimentos, creio que seja saber como prolongar ao máximo esses sentimentos bons. Será que isso só é possível se ao nosso lado estiver a nossa alma gêmea? Ou será que até com ela esse sentimento tende a diminuir ou mudar com o tempo? Qual é o segredo de um relacionamento duradouro e maduro, satisfatório e estável? Seria ótimo se existisse uma resposta pronta. Seria formidável se em algum lugar pudéssemos encontrar um frasco com uma poção mágica e a seguinte prescrição: tome uma dose pela manhã e outra antes de dormir e encontre sua alma gêmea. Ou melhor, uma receita que garantisse o "e foram felizes para sempre". Mas as questões do coração e da vida não funcionam assim. Definitivamente não existem regras para a vida e muito menos para o amor. Cada pessoa é única e a sua individualidade a distingue de todos os outros seres. E é somente compreendendo esse fato que se torna possível entender por que é tão verdadeira a velha assertiva: gosto não se discute. Quando compreendemos as diferenças mais simples entre as pessoas, conseguimos compreender e aceitar as mais complexas. Ou pelo menos, fica mais fácil tentar. Tente pensar em alguém que possui uma diferença aparentemente banal em relação a você. Por exemplo, como alguém pode adorar jiló se eu detesto esse legume? E como é que alguém pode curtir funk e nunca ouvir um clássico de Bach? E ainda existem pessoas que preferem ficar em casa, assistindo a um vídeo no sábado à noite, do que cair na gandaia e aproveitar a festa até de madrugada. Enfim, ainda que uns gostem e outros não,
Sempre haverá gosto para tudo o que o mundo oferece. Mesmo que com o tempo as pessoas possam mudar, fazer outras escolhas, ter outras preferências. Somos seres adaptáveis e, portanto, deveríamos ser flexíveis. Temos capacidade de mudar, de evoluir e de fazer novas e melhores escolhas, de acordo com o momento em que estamos vivendo. Mas, principalmente, somos capazes de mudar a partir do momento em que nos conhecemos, a partir do momento em que nos engajamos num trabalho pessoal a fim de termos consciência do que realmente desejamos para nós mesmos e para a nossa vida. Somos seres sábios, mas a nossa sabedoria, que é pessoal e intransferível, ou seja, o que é melhor para nós pode não ser o melhor para outra pessoa, está dentro de nós e não fora, como costumamos acreditar e onde costumamos procurá-la. E assim, na proporção em que conseguimos assimilar essas verdades sobre nós mesmos e daqueles que nos cercam, podemos compreender o porquê de não existir uma fórmula ou um caminho pronto para encontrarmos nossa alma gêmea. A resposta de cada um está dentro de cada um, e um grande começo para encontrá-la pode ser deixar de lado de uma vez por todas os clichês, aquelas frasezinhas que insistimos em repetir o tempo todo, sem critério, sem consciência, como se estivéssemos nos defendendo de algo que não conseguimos conquistar ou de um objetivo que não sabemos como alcançar. Não sabe do que eu estou falando? Quer um exemplo? Vai me dizer que você nunca usou aquela típica: os homens são todos iguais, só mudam de nome e endereço. Será mesmo? Você realmente acredita nisso? Então por que está perdendo seu tempo à procura de uma pessoa especial? São todas iguais mesmo? Fique com a primeira que aparecer e conforme-se com o fato de que ela também acha que você é igual a todo mundo e só por isso resolveu ficar ao seu lado. Que horrível isso, não? Os clichês, ou mais conhecidos como preconceitos, são limitadores. Você é igual a todo mundo? Tenho certeza de que você não acredita nisso. E mesmo que fosse louco a ponto de acreditar, eu lhe afirmaria com segurança que você não é igual a ninguém, que não existe no mundo um outro ser humano sequer igual a você. Mas não pense que esse fato só se aplica à sua pessoa. Todos nós somos especiais e únicos. Portanto, não venha com essa desculpinha esfarrapada de que as relações não dão certo porque os homens ou as mulheres não prestam. Caso você insista em dizer isso, estará perdendo a oportunidade de conhecer pessoas interessantes, diferentes e essenciais para o seu próprio crescimento. Para ver um homem como ele realmente é, você deve amá-lo incondicionalmente. A menos que o faça, ele pode não se revelar a você e o perderá para sempre. Léo Buscaglia. Então, eu repito e insisto, abandone os clichês. Não encaixe as pessoas num molde pré-estabelecido. Não permita que sua mente acredite em frases prontas, pois elas só servem para tentar nos convencer de que a vida é mesmo uma droga, de que nada pode dar certo. E pior, de que as pessoas não têm mais jeito mesmo. Isso me faz lembrar de um outro clichê muito utilizado, principalmente pelos mais velhos. Não se fazem mais mulheres como antigamente. Eu acho realmente ótimo que não se façam mais mulheres como antigamente. Não estamos no antigamente, estamos no agora. E precisamos de mulheres que se adaptem e vivam no agora. Que mania de não aceitar as mudanças. Ou pior, que mania de querer dar valor ao passado. Garanto que antigamente essas pessoas não valorizaram as mulheres. Mas agora perdem seu tempo e enchem o nosso saco, com o perdão da expressão, fazendo comparações sem nexo, que não nos levam a nada e não acrescentam nada de bom. É claro que conheceremos pessoas chatas e inconvenientes ao longo de nossas vidas, mas também conheceremos pessoas cativantes, especiais e imperdíveis. Precisamos nos permitir encontrá-las, conhecê-las e dividir nosso mundo com cada uma delas, para que ao final de nossa existência possamos carregar em nossa alma a certeza de termos desfrutado da diversidade e da riqueza que o universo nos oferece. E precisamos, acima de tudo, aceitar o fato de que o que é desinteressante para nós pode ser muito interessante para outra pessoa. Mas voltando à busca da alma gêmea, creio que a única verdade absoluta que podemos saber a respeito desse caminho
é que ninguém pode encontrar a sua metade se antes de mais nada não conhecer a si mesmo, não descobrir suas próprias preferências, não souber o que realmente quer para si, especialmente no que se refere à pessoa com quem vai passar o resto de sua vida, ou pelo menos tem essa pretensão. Mas não estou falando daquelas preferências superficiais, do tipo olhos azuis, corpo perfeito e outras características que se perdem com o tempo, que não carregam em si nada de essencial. Lembrando que o essencial é invisível aos olhos, como escreveu Saint-Exupéry em seu best-seller O Pequeno Príncipe. Estou falando de preferências profundas, que revelam a personalidade de cada um. Preferências que delineiam e preenchem essa exclusividade que venho defendendo tanto. Sei que falar disso já está um tanto quanto batido, principalmente para aqueles que já estão em seu caminho pessoal. Não há nada de original nessa minha sugestão, mas ainda assim, a maioria das pessoas procura as respostas fora delas, em outras pessoas. De fato, essa atitude chega a ser compreensível, já que parece mais fácil e até mais atraente esse caminho externo. Tudo aparenta ser mais claro e mais resolvido. Temos a impressão de que algumas pessoas sabem tudo, sempre encontram uma maneira toda especial de resolverem seus problemas. Talvez essas pessoas saibam mesmo como resolver os problemas com sucesso. No entanto, por mais especiais que elas sejam, elas têm somente as respostas para os problemas delas. Elas têm somente as respostas para suas próprias perguntas. As suas respostas somente você é quem tem. Além do mais, certamente buscamos respostas através daqueles que amamos ou admiramos, porque estamos, na verdade, buscando aceitação e apoio. Não é nada fácil sermos nós mesmos e corrermos o risco de não sermos aceitos. É realmente duro admitir que somos assim, ainda que não seja assim que esperavam que fôssemos. Mas precisamos nos conformar com o fato de que sempre vão esperar algo de nós. Assim como se não nos policiarmos, sempre estaremos esperando algo das pessoas com quem convivemos. No entanto, a vida só é válida quando exercemos nossa coragem de sermos nós mesmos. E esteja certo de que, apesar das contradições, das críticas e dos pedidos, aqueles que nos amam de verdade continuarão nos amando, ainda que, em princípio, não aceitem nossas escolhas. Tente ser você mesmo, respeitar suas vontades, suas decisões e diferenças. É preciso determinação, força, inteligência, maturidade para assumir as consequências de seus atos e opinião própria, para não culpar outras pessoas por aquilo que não deu certo em sua vida. É preciso transparência e verdade, e especialmente é preciso estar ciente de que é impossível agradar e ser aceito por todos o tempo todo. Uma das maneiras de facilitar o encontro com a pessoa ideal é ter em mente o que você deseja encontrar nessa pessoa, como se você já desenhasse em seus pensamentos as características essenciais dela. Mas lembre-se que você não deve transferir suas expectativas frustradas para ela. Existem pessoas com mania de se interessarem por alguém que faça o que elas mesmas gostariam de fazer, mas não têm coragem. O tímido mal resolvido, por exemplo, admira o extrovertido porque, de certa forma, realiza-se nas suas atitudes espontâneas e desembaraçadas. Porém, depois de algum tempo, a tendência é que queiramos estar ao lado de alguém com quem temos afinidades e não com quem temos diferenças. Assim, o tímido começa a se incomodar com tanta extroversão. Não consegue suportar a espontaneidade do outro simplesmente porque não aprendeu a lidar com sua dificuldade de expressão. Não trabalhou em si esse desejo interno de falar melhor em público, de se comportar mais naturalmente entre outras pessoas. Essa diferença tão marcante passa a agredir sua ecologia, seu jeito de ser e sua capacidade de se aceitar. E aí, aquela crença de que os opostos se atraem cai por terra. E o que fica é a sensação de ter se enganado mais uma vez. Talvez seja nesse momento em que os clichês são reforçados, dificultando ainda mais um novo encontro, uma nova relação, uma nova oportunidade. Saiba que essa história de atração entre os opostos só é verdadeira no caso dos ímãs.
Nós buscamos complementares e não opostos. Então, antes de acreditar que algumas características são atraentes para você, ou melhor, são as que você gostaria de encontrar na pessoa que vai viver ao seu lado, faça um check-up interno, criterioso e detalhado, e descubra antes quais as características que gostaria de encontrar em você mesmo. Descubra peculiaridades de sua própria personalidade que você gostaria de mudar, o que você sabe que tem, mas ainda não teve coragem de colocá-las em prática, de mostrar ao mundo. Saiba que você pode ser como deseja, desde que desenvolva em si a persona que admira. Se deseja ser alguém mais comunicativo, mais simpático e mais extrovertido, procure saber como é uma pessoa assim. Leia livros, faça cursos, aperfeiçoe sua intenção e esteja certo de que é você quem decide o que você é, principalmente para aqueles que já estão em seu caminho pessoal. Não há nada de original nessa minha sugestão, mas ainda assim, a maioria das pessoas procura as respostas fora delas, em outras pessoas. De fato, essa atitude chega a ser compreensível, já que parece mais fácil e até mais atraente esse caminho externo. Tudo aparenta ser mais claro e mais resolvido. Temos a impressão de que algumas pessoas sabem tudo, sempre encontram uma maneira toda especial de resolverem seus problemas. Talvez essas pessoas saibam mesmo como resolver os problemas com sucesso. No entanto, por mais especiais que elas sejam, elas têm somente as respostas para os problemas delas. Elas têm somente as respostas para suas próprias perguntas. As suas respostas somente você é quem tem. Além do mais, certamente buscamos respostas através daqueles que amamos ou admiramos, porque estamos, na verdade, buscando aceitação e apoio. Não é nada fácil sermos nós mesmos e corrermos o risco de não sermos aceitos. É realmente duro admitir que somos assim, ainda que não seja assim que esperavam que fôssemos. Mas precisamos nos conformar com o fato de que sempre vão esperar algo de nós. Assim como se não nos policiarmos, sempre estaremos esperando algo das pessoas com quem convivemos. No entanto, a vida só é válida quando exercemos nossa coragem de sermos nós mesmos. E esteja certo de que, apesar das contradições, das críticas e dos pedidos, aqueles que nos amam de verdade continuarão nos amando, ainda que, em princípio, não aceitem nossas escolhas. Tente ser você mesmo, respeitar suas vontades, suas decisões e diferenças. É preciso determinação, força, inteligência, maturidade para assumir as consequências de seus atos e opinião própria, para não culpar outras pessoas por aquilo que não deu certo em sua vida. É preciso transparência e verdade, e especialmente é preciso estar ciente de que é impossível agradar e ser aceito por todos o tempo todo. Uma das maneiras de facilitar o encontro com a pessoa ideal é ter em mente o que você deseja encontrar nessa pessoa, como se você já desenhasse em seus pensamentos as características essenciais dela. Mas lembre-se que você não deve transferir suas expectativas frustradas para ela. Existem pessoas com mania de se interessarem por alguém que faça o que elas mesmas gostariam de fazer, mas não têm coragem. O tímido mal resolvido, por exemplo, admira o extrovertido porque, de certa forma, realiza-se nas suas atitudes espontâneas e desembaraçadas. Porém, depois de algum tempo, a tendência é que queiramos estar ao lado de alguém com quem temos afinidades e não com quem temos diferenças. Assim, o tímido começa a se incomodar com tanta extroversão. Não consegue suportar a espontaneidade do outro simplesmente porque não aprendeu a lidar com sua dificuldade de expressão. Não trabalhou em si esse desejo interno de falar melhor em público, de se comportar mais naturalmente entre outras pessoas. Essa diferença tão marcante passa a agredir sua ecologia, seu jeito de ser e sua capacidade de se aceitar. E aí, aquela crença de que os opostos se atraem cai por terra. E o que fica é a sensação de ter se enganado mais uma vez. Talvez seja nesse momento em que os clichês são reforçados, dificultando ainda mais um novo encontro, uma nova relação, uma nova oportunidade.
Saiba que essa história de atração entre os opostos só é verdadeira no caso dos ímãs. Nós buscamos complementares e não opostos. Então, antes de acreditar que algumas características são atraentes para você, ou melhor, são as que você gostaria de encontrar na pessoa que vai viver ao seu lado, faça um check-up interno, criterioso e detalhado, e descubra antes quais as características que gostaria de encontrar em você mesmo. Descubra peculiaridades de sua própria personalidade que você gostaria de mudar, o que você sabe que tem, mas ainda não teve coragem de colocá-las em prática, de mostrar ao mundo. Saiba que você pode ser como deseja, desde que desenvolva em si a persona que admira. Se deseja ser alguém mais comunicativo, mais simpático e mais extrovertido, procure saber como é uma pessoa assim. Leia livros, faça cursos, aperfeiçoe sua intenção e esteja certo de que é você quem decide o que você é. A história de cada homem é essencial, eterna e divina. E cada homem, ao viver em alguma parte e cumprir os ditames da natureza, é algo maravilhoso e digno de toda a atenção. Em cada um dos seres humanos, o espírito adquiriu forma. Em cada um deles, a criatura padece. Em cada qual é crucificado um Redentor. Hermann Hesse. Aprenda também a aceitar-se, a admirar as características que você já tem, a valorizar sua individualidade e suas qualidades. De nada adianta ficar o tempo todo se comparando com os outros, pois cada um tem sua porção exclusiva. Uma banana que passa a vida toda tentando ser um abacaxi vai terminar frustrada e vai perder seu sabor peculiar. Nunca vai ser um abacaxi e nunca conseguirá oferecer o melhor como banana. Pense nisso e ofereça o que você tem de melhor. Depois, trabalhe para estar de bem consigo mesmo antes de sair por aí tentando encontrar alguém que goste de você, ainda que nem você consiga gostar. Se existem ditados verdadeiros, um deles é o seguinte: se você não gosta de si mesmo, ninguém mais vai gostar. E agora, tendo em mente o que você quer encontrar em si mesmo e no outro, faça o caminho inverso, ou seja, pense naquilo que não poderia suportar na pessoa que vai estar ao seu lado. Porém, nesse caso também, é fundamental que você esteja certo de que tais características não são aquelas que você não suporta em si mesmo. Por exemplo, você precisa fazer um esforço imenso para controlar seu dinheiro e não gastar mais do que pode. Sente vontade de comprar e comprar. Às vezes, perde a cabeça e entra em dívidas. Então, precisa fazer economias e passa por dificuldades ainda maiores. Daí, conhece uma pessoa que também adora gastar dinheiro e comprar tudo o que sente vontade. Independentemente do fato de poder ou não, você vive criticando essa atitude. Vive dizendo que ela não deve ser assim, que isso é péssimo e que ela definitivamente não deve gastar. Mas será que você realmente está dizendo essas verdades para ela ou para si mesmo? Você fica irritado com o fato de ela gastar o próprio dinheiro dela ou com o fato de se ver obrigado a vê-la fazer algo que você gostaria de estar fazendo, mas sabe que não deve? Outro exemplo banal, mas que pode levar você a uma reflexão importante. Você vive perdendo tudo. Nunca sabe onde deixou a chave do carro, mas sempre dá um jeito de esconder essa característica que você considera um defeito irritante. Aí, quando seu companheiro perde a carteira, você tem um sermão pronto para discursar, colocando no lugar de irresponsável e distraído. São palavras que, no fundo, você vive dizendo ou nem tem coragem de dizer para si mesmo. Saiba que a relação a dois é uma fantástica oportunidade para você se conhecer melhor. Quanto mais íntimo e profundo for o relacionamento, mais essa pessoa vai atuar como um espelho para você. Todos nós sabemos que nem sempre é agradável nos olharmos diante do espelho. Bom, mas vamos lá. Defeito todo mundo tem, inclusive você. Se você está procurando ser completo e perfeito, pode parar de escutar este audiolivro, porque seu planeta de origem deve ser outro e seu parceiro deve estar em outra galáxia. Quando sugiro que você tenha em mente as características insuportáveis,
são aquelas insuportáveis mesmo. E isso é muito particular. Existem algumas regrinhas que a sociedade insiste em querer que aceitemos ou admitamos como nossas. Mas será que são mesmo nossas? Pense nas questões que realmente desagradam sua maneira de ver a vida. Mesmo que insistam em dizer que o homem deva trabalhar fora e a mulher, independentemente de seu trabalho fora, deva ser a responsável pela casa, talvez você e seu companheiro encontrem uma maneira diferente de lidar com as tarefas. Talvez o homem fique em casa cuidando dos filhos e gerenciando as questões domésticas, enquanto a mulher sai em busca do sustento. Não sei, isso é apenas um exemplo para mostrar que as regras são pessoais e que podem ser mudadas, desde que os dois estejam de acordo, estejam felizes e realizados. Vamos voltar às características insuportáveis. Eu posso suportar alguém que esqueça as datas importantes da relação, mas definitivamente não posso suportar alguém que viva metido em dívidas e gastando mais do que pode. Posso suportar alguém que não esteja comigo o tempo todo, mas não posso suportar alguém que beba e se comporte de maneira inadequada, mesmo que não seja alcoólatra. Enfim, descubra o que você não poderia suportar em alguém e saiba que essas são as suas regras. Talvez você conheça alguém que suporte no marido ou na esposa exatamente as características que você abomina. E é assim mesmo. As regras são pessoais. As pessoas têm sensores diferentes dos nossos. O mais importante é que sejamos felizes e não que nos encaixemos em regras prontas, as quais não correspondem com nossas verdades internas. A vantagem de nos autoconhecer muito bem e saber, conscientemente, antes mesmo de encontrar alguém, quais são as características básicas que procuramos nesse alguém e quais são as que abominamos, as que ao longo do tempo não poderíamos suportar, é que, quando estamos apaixonados, ficamos um tanto quanto cegos, como se nossa capacidade de enxergar o outro como o outro realmente é, ficasse um pouco comprometida, embaçada, descaracterizada, e assim os parâmetros podem se perder. Mas quando a paixão passa, e ela dura mais para uns e menos para outros, ou seja, quando conseguimos enxergar o outro sem aquele sentimento que tende a ver tudo como uma característica positiva, pode ser tarde demais. Talvez já estejamos tão envolvidos na vida dessa pessoa que os vínculos podem ser difíceis de serem rompidos. É muito mais comum isso acontecer do que gostaríamos de acreditar. Embora, na maioria das vezes, já percebamos características que não nos agradam na pessoa com quem estamos iniciando uma relação, preferimos ignorá-las ou insistimos em acreditar que essas características podem ser mudadas com o tempo. Fazemos isso porque não queremos terminar, não queremos arcar com o fato de que não foi dessa vez. Temos pressa de encontrar a pessoa ideal. Temos um desejo muito forte de acertarmos no que se refere às nossas impressões e sentimentos em relação a uma pessoa que nos pareceu especial. Nos casos em que a pessoa demora para descobrir, ou melhor, para enxergar e admitir comportamentos no outro que não gosta, se não houver maturidade de ambas as partes, um dos dois pode ficar com a sensação de ter sido enganado. No entanto, raramente somos enganados de fato pela outra pessoa. O que mais acontece é que nós mesmos nos enganamos ou permitimos que nos enganem. Talvez essa permissão aconteça em nível inconsciente, mas sinto em dizer que até mesmo por nossa inconsciência somos os únicos responsáveis. É por isso que é tão urgente e tão importante o trabalho de autoconhecimento, para que possamos, de fato, tornarmos-nos responsáveis integralmente por nossas vidas. Precisamos descobrir a serviço de que está essa permissão para sermos enganados, ou ainda, a opção que fazemos de nós mesmos nos enganarmos. É provável que queiramos nos convencer de que finalmente encontramos a pessoa certa, e assim poderemos dar um fim à nossa solidão, às nossas carências e frustrações, ou até mesmo às cobranças da família, da sociedade, ou de quem quer que seja que nos pareça poderoso o bastante para nos cobrar esse tipo de decisão, de escolha ou de maneira de viver. Comece a procurar em seu coração
A Gruta do Coração é o Lar da Verdade, de Deepak Chopra. Muitos autores já escreveram sobre como encontrar sua alma gêmea. Deram dicas, falaram sobre o que fazer e o que não fazer para se aproximar dela, para identificá-la. Enfim, tentaram montar uma espécie de cartilha para facilitar essa busca. Provavelmente, muitas conclusões positivas e úteis pode-se tirar de leituras como essas. Mas a verdade é que o caminho é muito mais sutil do que nossos olhos estão treinados a enxergar. Além do mais, por melhor que se explique o que acontece com os hormônios e as reações químicas que se desencadeiam no momento de paixão, ainda existem muitas sensações e sentimentos que não conseguimos sequer perceber conscientemente, quanto mais classificá-los, nomeá-los ou entendê-los. De fato, o amor não é lógico e não tem explicação. O amor simplesmente é. E por mais difícil que seja assimilar, alguns aspectos da vida foram criados pela energia divina para serem sentidos, simples e somente sentidos. Você é a metade de alguém e também está sendo procurada. Você está pronta para ser encontrada? Este é o título deste livro. Alma Gêmea, você está pronta para ser encontrada? Podemos começar com uma pergunta mais simples. Você já se deu conta de que é a metade de alguém? De que é essa tão procurada alma gêmea de uma pessoa? Já parou para pensar que precisa estar pronta para ser amada quando essa pessoa chegar? E que talvez não seja você quem a encontre, mas sim ela que encontre você? Todos estão procurando, conscientemente ou não, por sua alma gêmea. É algo inerente ao ser humano, ao ser vivo. Todos buscam uma parte que completa o todo, que dá à vida um sentido mais amplo e significativo. Mas são realmente poucos, ou melhor, são raros os que estão se empenhando em tornar-se a melhor metade a ser encontrada. Uma metade consciente, madura, serena, bonita por fora e principalmente por dentro. Uma metade tranquila, fiel ao outro, mas principalmente fiel a si mesma, respeitando suas verdades, seus limites, suas regras, aquelas das quais falamos um pouco antes, sobre as características que se procura e as que se abomina. Uma metade que vale a pena ser encontrada é aquela que não se molda às regras do outro para ser passageiramente aceita. Ela sabe respeitar o hoje acima de tudo, mas conhece as exigências do amanhã. Sabe que somente o que está baseado na verdade e na transparência pode durar até o amanhã. Portanto, creio que seja este o grande segredo, o princípio da busca, que você possa olhar para você mesmo e se conscientizar de que você é uma alma gêmea e de que existe alguém neste imenso mundo que está, neste momento, procurando por você. E a partir de então, reflita. O que você tem feito para cultivar o melhor que existe em você? Acha que já pode abrir as suas portas para sua metade sem assustá-la, com um vazio ou uma escuridão inexplicável? Acha que já conhece bem os seus próprios caminhos? Já poderia conduzir sua metade facilmente pelos seus tesouros internos? O que teria para conquistá-la, envolvê-la, enfim, para encantá-la e fazê-la sentir vontade de ficar por hoje, por mais alguns meses, alguns anos e até pela vida inteira? Saiba e acredite, você não pode fazer nada disso, ou seja, não pode encantar, envolver ou conquistar quem quer que seja, se nem você mesmo conhece os seus encantos, a sua exclusividade, a sua capacidade de amar e recepcionar o outro. Como poderá mostrar à sua metade a pessoa especial que você é, se nem você sabe, se não dedicou sua vida a se descobrir, a se conhecer, a desvendar suas particularidades? Você espera uma alma gêmea interessante, bonita, inteligente, encantadora, diferente, carinhosa, sincera. Mas e você? Tem se empenhado em crescer, aprender, melhorar, transmitir o pedaço precioso que existe em você e só em você? Exigir que a vida nos dê o melhor é o que temos feito sempre, mas precisamos olhar para dentro de nós
e perguntarmos o que é que temos dado à vida para merecermos o melhor. Sim, porque é preciso merecer para ter. O universo é absolutamente justo e temos somente aquilo que merecemos, por mais que seja doloroso admitirmos isso em algumas circunstâncias. O próprio nome diz o que precisamos saber: alma. A sua alma é onde mora o seu eu, a sua individualidade, a sua porção que o transforma em você e não em qualquer outra pessoa. E é onde também estão as suas chaves, os seus segredos, as suas particularidades, onde está o fator que faz com que você goste ou não de alguém. Pois, na verdade, ainda que tenhamos regrinhas que nos façam aceitar e admirar uma pessoa, não sabemos ao certo o que nos faz gostar de fulano e não de cicrano. Por mais que as características de cicrano sejam, em princípio, tão ou mais agradáveis que as de fulano. É o segredo da alma. É claro que sempre teremos algo a aprender, que a vida é um eterno aprendizado e que deveremos estar constantemente crescendo, amadurecendo e nos tornando pessoas melhores. Somos uma infinidade de possibilidades. Uma vida inteira pode ser pouco para nos conhecermos completamente, para descobrirmos todas as nossas capacidades, para experimentarmos todas as nossas viabilidades. E isso continua valendo, mesmo depois de encontrarmos nossa alma gêmea, mesmo depois de tê-la conquistado. A conquista deve ser diária. Enfim, antes de sair correndo atrás de alguém que corresponda às suas expectativas, empenhe-se em transformar a si mesmo em uma alma gêmea que vale a pena ser encontrada. Uma vez que acredito não existirem respostas prontas, e sim que o caminho é único para cada um, devo dizer que isso não é uma verdade absoluta, é apenas a minha verdade. Portanto, arrisco-me a declarar que já me perguntei muitas vezes se a alma gêmea de cada um é realmente uma outra pessoa ou se aquilo que buscamos nessa suposta alma não é algo que já está dentro de nós. Enfim, tenho apostado que as duas afirmações são verdadeiras e que podemos crescer sim com o outro, com a plenitude de uma relação, com a oportunidade impagável e insubstituível de viver uma forte e intensa relação com alguém especial. Mas não só podemos, como devemos tirar muito mais proveito de uma convivência que é fato, que é presente, que é um verdadeiro presente de Deus, a convivência com o nosso eu. Possuímos uma sabedoria interior muito grande e acredito que aquilo que buscamos ansiosamente de tão bom em alguém é o que podemos encontrar antes em nós mesmos. Não podemos depositar nossos desejos, sonhos e anseios em qualquer outra pessoa ou lugar que não seja em nós mesmos, dentro de nós. O amor, especialmente, não é algo que está no outro. Não é um sentimento do qual você só poderá desfrutar quando encontrar sua alma gêmea. O amor deve estar dentro de você sempre. Deve ser um presente de você para você mesmo. O próprio Mestre Jesus disse: amai ao outro como a ti mesmo. A felicidade não está nas circunstâncias por que passamos, mas em nós mesmos. Não é algo que vemos como um arco-íris, ou sentimos como o calor de uma fogueira. A felicidade é algo que somos. John Sherin. Então, me diga, como poderia você amar o outro se antes não aprendesse a amar, respeitar, valorizar e aceitar a si mesmo? O amor é um sentimento que a gente tem dentro da gente ou não, que não depende de ninguém senão de nós mesmos. Acredito que, a partir do momento em que descobrimos uma maneira de realizar o que desejamos, ou seja, de satisfazer nossos próprios sonhos, a pessoa com quem decidimos viver estará representando um acréscimo de felicidade, uma oportunidade a mais de agregar amor, de compartilhar amor, de experimentar as múltiplas formas de amor. Simplesmente porque estamos satisfeitos interiormente, porque estamos vivenciando o dom da autoestima,
do amor próprio, porque estamos de fato seguindo o caminho que nos leva ao centro maior, ao universo de nossa individualidade. E então, podemos experimentar a paixão pessoal, a paixão pela vida. Existem tantas pessoas chorando por alguém que não as quer, tantas pessoas esperando um dia, o dia, sabe-se lá que dia é esse, para serem felizes, sentadas, reclamando da vida, da sorte e procurando desesperadamente por alguém que lhes tire dessa ansiedade, desse sofrimento, desse desgosto pela vida e por si mesmas, dessa carência e dessa sensação de impotência diante daquilo que acham que poderiam lhes dar prazer ou lhes fazer felizes. São pessoas que não se olham, não se enxergam, não têm a mínima noção das infinitas opções que teriam se, ao invés de desperdiçarem suas vidas olhando para o que não têm, focassem sua energia para o que desejam e agissem, buscassem e tentassem ser felizes. Não sei, mas creio que ter objetivos e ambições na vida é muito diferente de querer ser feliz. A felicidade é uma sensação que está, ou não, dentro da gente. E quando ela está, somos felizes sempre, todos os dias. Conheço uma frase que diz: a felicidade não é uma estação a se chegar, é uma maneira de caminhar. É isso, é só isso. Você não pode ficar à espera de uma felicidade que talvez, um dia, dependendo do que acontecer ou deixar de acontecer, vai chegar. A felicidade não chega, ela está ou não está. Ela nasce dentro de cada um de nós. A felicidade é uma maneira de caminhar. De que modo você tem caminhado? Para onde tem olhado? O que tem visto? Saiba que o mundo é igual para todos. O que é floresta para mim é para você também. O que é mar para mim é mar para você também. No seu planeta existem 5 continentes e toda a geografia desse mundo que está ao meu dispor é idêntica para você. O que diferencia o meu mundo do seu é a maneira de olharmos para ele.